Boa noite a todos do Facebook e do Instagram. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Quanin, e sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos continuar com o nosso assunto depressão. Nós vamos tirar as dúvidas a respeito de todas as perguntas que vocês mandaram para a gente, e eu já vou introduzir aquilo que a gente vem conversando sobre os tipos de depressão, enfim. Hoje vai ser uma grande. Vamos tirar dúvidas de tudo isso que vocês mandaram pra gente, tá? Então, eu vou esperando as pessoas entrarem pra gente começar. E aí, eu já no meu texto aqui que a gente já preparou, tá no meio quase todas as perguntas. Então, quem for aí tendo algumas outras, vai mandando. Eu espero conseguir responder todas hoje, tá bom? Então, vamos entrando pra gente começar. Vou esperar mais um pouquinho. Vou dar os nossos 3 minutos iniciais que a gente sempre faz para a gente começar. Vou esperar só mais um pouquinho. Quem já tiver estiver assistindo, já tiver alguma dúvida, já quiser ir deixando, já quiser entrar e já colocar aí, já seria bom, né? Já para a gente ir adiantando. Quer pegar? Vou pegar. Boa noite, Alzira. Boa noite, Sogrinha, Juliana, Cris. Pessoal que está do Facebook, sejam todos bem-vindos. Vou esperar só mais um pouquinho para a gente começar. Quero. Pegar? Você queria pegar o tablet? Só mais um pouco. Já vou começando, daqui a pouquinho eu já começo. Esse tema é um tema que sempre tem muita coisa para falar, a gente sempre tem bastante coisa. É um tema que mexe com a gente, é um tema bastante polêmico, até porque, como eu sempre falo para vocês, tem um estigma muito grande a respeito desse tema. Por isso que eu sei que todo mundo vai me perguntar, né? Mas não é setembro que a gente fala de depressão? Por que você começou a falar de depressão um pouco antes? Por que você resolveu falar desse assunto justo agora em agosto, né? Então, eu já vou explicar para vocês porque tem um porquê sim falar. Né? Na verdade, a gente não pode esperar uma época específica para começar a falar de depressão. A gente tem que começar a falar de depressão o tempo todo. Então vamos lá? Vamos começar falando sobre os tipos de depressão? Porque é muito importante a gente trazer a atenção até para essa quebra de estigma existem vários tipos de depressão. E na verdade a depressão ela acaba sendo demonstrada de várias formas. Por isso aquela coisa de a pessoa nem parece que está deprimida, a pessoa está tão bem, está tão feliz, está brincando, está fazendo as atividades dela, então isso não é depressão, isso é frescura. E na verdade, não, é sim um tipo de depressão. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje, até para a gente entender que existem vários tipos, e elas se apresentam de várias formas. Se a gente for pensar, 30 milhões de pessoas possuem o diagnóstico de depressão, ou seja, 5% da população mundial tem esse diagnóstico de depressão. Imagina se, na verdade, a gente conseguisse dar um diagnóstico preciso a respeito disso. As pessoas que estudam depressão diz que seria esse número muito maior. Então, na verdade, ela é uma doença assim silenciosa e que está aí com um monte de pessoas afetando várias pessoas. E, infelizmente, é muito silenciosa. E esse silêncio, sim, que é o problema dela. E se a gente for pensar na depressão pós-parto, que até a Camila falou ontem, né? A Camila Pinheiro falou ontem a respeito disso. A depressão pós-parto, 15% das mães, né, tiveram depressão pós-parto. Se a gente for pensar, também é um número muito alto. Ou seja,
é uma doença, sim, que está aí entre nós e está de uma forma muito, muito grande. Uma outra pergunta que me fizeram a respeito disso, antes da gente adentrar aos tipos de depressão, é: criança tem depressão? Adolescente tem depressão? Sim, gente. A depressão, na verdade, ela é uma questão assim, para você ter depressão, basta você ter um cérebro. Não tem a ver com questão social, não tem a ver se tem dinheiro ou não, se a pessoa é inteligente ou se a pessoa não é, se a pessoa tem uma condição intelectual maior do que a outra, se tem a ver com uma profissão ou não. A depressão, ela não vê isso. A depressão, na verdade, é um transtorno, é um conjunto ali de alguns sinais, alguns sintomas, e que acaba, na verdade, trazendo características peculiares quando a gente fala dessa doença. E ela acaba sendo bem silenciosa, por quê? Porque, na verdade, nós não conseguimos, às vezes, fazer um diagnóstico tão rápido. Ela é um pouco mais complicada para fazer esse diagnóstico, porque nós relacionamos a uma situação, nós relacionamos, eu estou um pouquinho mais triste porque estou um pouquinho deprimido, ou eu estou mais chateado, é porque aconteceu determinada coisa, só isso. Só que a questão não são os episódios depressivos, que é isso que a gente vai falar. A questão, na verdade, é a persistência desses episódios e a persistência desses sintomas. E é isso, esse que é o grande problema. Porque quando a gente fala de episódios, tá travando, é isso? Gente, o pessoal do Instagram dá o pessoal tá falando que tá travando, é isso mesmo? Tem mais alguém aí? Tá tendo esse problema? Olá, você tá me ouvindo aí? Tá travando? Bem, eu não sei. Ninguém tá falando nada, então ou tô travada. Bom, eu vou tocando, alguém vai me falar aí o que tá acontecendo. O pessoal do Facebook tá conseguindo me ouvir claramente? Tá tudo bem aí? O Instagram tá ruim, Li? Ixi. Bom, vamos tentar aqui mais um pouquinho. Tava travando? Bom, vamos ver se agora vai. Então, quando a gente fala desses aspectos da depressão, eu tô falando, na verdade, de um aspecto muito físico, um efeito físico mesmo. E esses aspectos físicos vão trazendo características e isso vai deixando a pessoa com essa sensação de tristeza, o que a gente chama. O problema é que nem toda depressão tem uma questão de tristeza, tá? Existem aspectos da depressão que as pessoas estão altamente ativas, estão fazendo tudo e se sentem deprimidas. Na verdade, está até relacionado com uma outra pergunta que me fizeram, né, a respeito da ansiedade. Uma pessoa que tem depressão, ela pode, na verdade, se sentir ansiosa, ou pessoas que são depressivas, está relacionado necessariamente com a questão ansiosa? Sim e não. E aí depende o tipo de ansiedade que a pessoa tem e depende, na verdade, como esses sinais e sintomas são expressados. Por isso a gente tem que tomar cuidado. E sim, se você tem alguma dúvida, depois no final dessa live, se você tem depressão ou não, procure um profissional, um psiquiatra, um médico de confiança, um psicólogo especializado em depressão, para que ele consiga te ajudar a fazer esse diagnóstico, porque não tem a ver com episódios depressivos, mas sim a quantidade. Porque quando a gente fala de episódios depressivos, é um período ali que eu fico sentindo esses sintomas. Esses sintomas de tristeza, de desânimo, de a vontade de não fazer as coisas, está relacionado ao sono, relacionado ao apetite. Então, na verdade, eu vou perdendo, né, a motivação de viver, essa energia de viver. E sim, né, esses episódios eles duram mais ou menos até 6 meses. Passou de 6 meses, já a gente precisa trazer a atenção para isso. Né? Então, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de aspectos muito, muito profundos. Aspectos, sim, que tem que chamar a atenção. Então, vamos lá. Qual é o primeiro
Vou falar de algumas, né, depressões, lógico, alguns tipos de depressão. A gente está falando de uma forma até muito mais didática, mas se a gente for aprofundar, a gente consegue até, na verdade... Trava o que eu escrevi aí, como que trava? Deixa aí, né? Clique em cima. Aí, fixar no comentário isso. Ok. Então, quando a gente traz... Eu vou falar de vários... vou falar de alguns tipos de depressão, mas lógico que se a gente for olhar para algumas patologias carregam alguns aspectos que, se a gente for aprofundar, a gente percebe que também é depressão, ok? Então vamos falar. Eu deixei tudo anotadinho aqui para a gente não desviar. Se tiver uma perguntinha, já vai fazendo aí no meio para a gente não perdendo o foco, tá bom? Então, quando eu falo da depressão clássica, ou que nós chamamos dentro da psicologia ou dentro da psiquiatria de depressão maior. É aquela depressão clássica mesmo, aquela que a gente está acostumado a ouvir falar. Ela é relacionada com o humor deprimido, que é aquela tristeza intensa, desânimos, pensamentos negativos, pouco interesse em atividades que antes eram extremamente prazerosas e que a pessoa fazia de uma forma muito, muito tranquila, agora ela já tem uma dificuldade e muitas vezes nem consegue fazer. Dificuldade para dormir, mexe com o apetite, ou seja, ou tem pessoas que têm ganho de apetite, outras pessoas têm perda de apetite. Isso depende. Uma baixa sensação de energia, então a pessoa sente que ela não tem força física realmente para realizar as tarefas. Uma sensação de inutilidade. A pessoa ela sente simplesmente que ela não tem mais utilidade nessa vida. E sim, quando essa depressão ela não é vista com muita atenção, ou seja, quando ela não é tratada com muita atenção, ela pode levar sim a casos de suicídio. Porque como a pessoa ela não tem, na verdade, mais esperança de vida, ela sente que ela não tem mais utilidade, essa é uma depressão que ela acaba levando ao suicídio. Ela é muito recorrente, né, perguntar em termos de gênero, né, homens e mulheres, tanto em homens como mulheres, né, essa depressão clássica, ela ocorre. Em homens, como o homem ele tem essa questão muito do estereótipo, da força, de que isso é besteira, que ele tem que superar, enfim, essas questões colocadas pela sociedade, ele acaba, na verdade, não tratando essa depressão, né? Não tratando isso como uma doença, então é um índice muito alto de suicídio entre os homens por conta dessa depressão. As mulheres, na verdade, os homens acabam olhando para as mulheres quando estão com essa depressão e começam, isso é frescura, isso é não sei o quê, e aí também acaba não trazendo atenção. Por isso que é extremamente importante nós olharmos. Essa depressão, esses sinais e sintomas, eles têm um período de duração de mais de um ano. Ou seja, a pessoa, para ser diagnosticada com depressão clássica, ela tem que apresentar todos esses sintomas por mais de um ano. Então você imagina você sentir tudo isso, essa inutilidade, você sentir tudo isso simplesmente a ponto de você ir literalmente se entregando. E aí, se você não tem uma pessoa do teu lado que te dê um apoio, que te dê um incentivo, você acaba desistindo da vida. Quando a gente fala dessa depressão, eu quero que vocês entendam que não tem a ver somente com uma questão mental. A depressão está linkada com uma questão, de novo, como eu venho falando com vocês todos esses dias, tem a ver com uma questão química, ou seja, é uma falta de neurotransmissores. E aí nós temos alguns neurotransmissores. Nós temos a serotonina, nós temos a dopamina, hormônios responsáveis, e fora outros, responsáveis, na verdade, pela sensação de bem-estar. E nessa depressão, esses neurotransmissores estão praticamente ausentes. Né? A pessoa está com uma falta muito grande desses neurotransmissores. Então não adianta olhar para essa pessoa e falar tenha força e resista. Ela, na verdade, não consegue por falta disso. Nós temos o transtorno, olha lá, depressivo persistente. Qual é a diferença entre esse transtorno e o outro? Esse transtorno, na verdade, por que a gente fala que ele é persistente? Porque ele dura desde
pelo menos 2 anos a pessoa fica com esse sintoma. Só que o que acontece? Ela continua tocando a vida dela normalmente. Você olha para ela e ela está vivendo. Ela consegue fazer absolutamente tudo, mas elas se sentem fracas, se sentem desmotivadas, mas elas saem para trabalhar, elas se arrumam, elas não entregam o trabalho que necessita, só que ela sente sempre que ela faz tudo isso com muito esforço. Ela sente, na verdade, que para ela tudo isso é muito custoso. Geralmente as pessoas que apresentam essa depressão, elas possuem baixa autoestima, tem alterações de peso, de apetite aí para mais ou para menos. Ela se coloca numa posição de menos-valia perante absolutamente todas as atividades que elas realizam. Então, essa depressão, ela é muito comum, até mais do que a clássica. Ela está presente em muitas pessoas. E as pessoas acham que isso não é depressão. Me fizeram a seguinte pergunta, né? Essas pessoas que são depressivas, existem pessoas que são negativas o tempo todo, vivem tristes, vivem chateadas, mal-humoradas. Isso existe? Existe uma pessoa que ela é triste assim o tempo todo? Não, gente. Não existe uma pessoa que é triste o tempo todo. Se você conhece alguém que está desse jeito, ela está em depressão, sim. Eu ouvi hoje de um paciente que foi muito interessante. Era um paciente que tinha muita resistência com medicação e ele tinha um quadro de depressão, que é um quadro de depressão que tem essa alteração de humor assim muito clássica. E essa resistência de medicação fez com que ele sofresse durante muito tempo, porque ele não queria tomar remédio de jeito nenhum. Boa noite, lindona! Até que, em algum momento, né, de tanto a gente trabalhar a conscientização do que era depressão, do que não era, ele simplesmente aceitou tomar a medicação. Fazem exatamente 2 semanas que ele está tomando, e na verdade, hoje ele falou a seguinte coisa: se eu soubesse que tomar a medicação ia fazer com que eu me sentisse assim, eu teria começado antes. Porque eu nem sabia mais o que era me sentir estável e me sentir feliz. E agora eu sei, só agora eu percebo o quanto eu estava mal. Isso porque, na verdade, só fazem 2 semanas que ele está tomando a medicação. Então, olha que coisa, a pessoa se acostuma com aquele estado de estar triste, com aquele estado de estar com baixa energia. Mas esse não é o normal e nós não devemos nos acostumar com este lugar. Nós nascemos, sim, para estarmos felizes, para estar compartilhando. Lógico, existem dias que você vai acordar com um pouquinho mais, com menos disposição, um pouquinho mais lento, e tudo bem, faz parte de um processo isso. Isso é natural, tá, gente? Mas olha que diferença, eu ouvir isso de um paciente hoje, não foi de um só, eu ouço isso de vários, né? Esses que têm a resistência de tomar medicação e quando toma percebe a diferença. E lógico, não só medicação, mas sim medicação, acupuntura, o próprio reiki, meditação, a própria psicoterapia, que é muito importante, né, no apoio. Então, tudo na verdade está interligado, tá bom? Então, essa depressão persistente é essa depressão que as pessoas conseguem tocar a vida. E são essas que a gente olha e fala, é frescura isso daí, porque é impossível que essa pessoa se sinta triste já que ela está conseguindo realizar tudo. Mas fiquem espertos, porque só ela sabe o que ela está sentindo lá dentro. Um outro transtorno que é bem conhecido, que é o transtorno disruptivo de regulação de humor. Olha que nome difícil esse. E nada mais é do que a famosa birra. É a birra. Essa depressão é uma depressão que está relacionada a crianças e adolescentes, tá? Crianças e adolescentes. É aquela birra persistente, é uma reação exacerbada. Prestem atenção, não estou dizendo que toda criança que faz birra, ela tem ela está em quadro de depressão, ela está neste quadro específico. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se essa criança tem essa birra, tem esse comportamento
mais de 4 vezes durante a semana, dura horas essa birra, ou até mesmo esse adolescente que vive emburrado, que vive ali, tomar cuidado para não falar, né? A gente até brinca, tá na aborrecência. Tome cuidado, perceba se isso não está sendo persistente, porque na verdade esse transtorno, né, de humor que a criança ou o adolescente não consegue lidar é um tipo de depressão. Eu atendi um paciente de 5 anos, que ele tinha birras constantes e ele é considerado pelos pais, na verdade, uma criança difícil de lidar. E os pais chegaram para mim com esse diagnóstico. Ele é muito difícil de lidar, ele é muito genioso. O menino tropeçava no tapete, brigava com o tapete, ele vivia irritado, ele vivia numa angústia muito grande ali e com uma variação de humor muito. Eu caminhei ele para um psiquiatra infantil para fazer uma avaliação junto à minha, e na verdade nós entramos com uma avaliação e essa criança hoje está estável. Então, assim, de novo, nem toda birra e nem todo adolescente de cara feia é depressão, mas vale a pena, sim, trazer atenção para isso. Porque a fase da adolescência, principalmente, é uma fase muito difícil. É uma fase que a criança deixa de ser criança e está experimentando um pouco do mundo adulto. Isso traz reflexões, traz sentimentos confusos. Então, assim, é normal o adolescente ficar um pouquinho mais... sentir mais essas emoções. Isso não significa que é depressão, mas se você percebe que essas mudanças de humor entre tristeza, euforia, está acontecendo ali muito, coloquem atenção nisso para que a gente consiga fazer com que esse adolescente não sofra tanto. Não é aborrecência, muitas vezes é só depressão. E o quanto é isso importantíssimo de trazer. Existem vários estudos que dizem o seguinte, que existem adultos que estão apresentando este transtorno também. Apesar de ser muito comum em crianças e adolescentes, existem adultos que têm este transtorno, ou seja, essa mudança de humor, não conseguir lidar com a sua irritabilidade. E aí, nós já estamos, né, já está sendo questionado se esse transtorno também não pode ser um diagnóstico dado para adultos, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Na verdade, quase ninguém entende e é tão difícil a sensação de inutilidade, se sentir abandonada, nos faz perder a vontade de sorrir. Sim, Cristina, eu entendo, é extremamente complicado essa sensação, né? Porque as pessoas compreendem pouquíssimo isso, só que quem passa por isso sabe o quanto é difícil, né? Estar jogado ali no sofá, não conseguir reagir, querer fazer uma coisa e não ter força para isso, né? E o julgamento acaba sendo muito mais pesado. Mesmo com o remédio, a depressão aparece. A incompreensão da família ajuda a pessoa a superar. Sim, Alzira, na verdade, assim, os remédios, gente, não é que eles não fazem com que a depressão apareça, né? Quando eu falo da medicação, eu só estou querendo dizer o seguinte, porque às vezes nós queremos curar a depressão só com uma atenção, ou só com carinho, como a Alzira falou também, ou com com terapias alternativas. Eu não estou dizendo que isso não seja efetivo. Isso pode ser até também feito, mas a medicação ela ajuda nessa questão química e que sim, muitas vezes o cérebro não consegue sozinho e ele precisa desse auxílio. Então, quando a gente fala de tratamento, nós estamos falando de uma forma muito ampla de tratamento. Nós estamos falando tanto de um tratamento químico quanto de um tratamento em termos de apoio. Então, sim, a psicoterapia é um apoio, a família é um apoio, a compreensão das pessoas ao redor é um apoio, tá? E tem que ser tudo complementar. Uma coisa não exclui a outra. Me fizeram a seguinte pergunta: se eu frequentar um centro de meditação, ou se eu frequentar, se eu tiver hábitos saudáveis, isso vai evitar com que eu tenha depressão? Não, isso não vai evitar, isso não me garante que eu não vou ter depressão, mas isso me auxilia, tá? Isso me auxilia muitas vezes a lidar ou até mesmo reconhecer quando alguma coisa está errado. O autoconhecimento, ele me permite perceber até que ponto
que essa minha irritabilidade, até que ponto essa minha sensação de inutilidade, até que ponto todas essas sensações, se elas são sensações normais, ou seja, é um período ali que eu tô tendo, que a gente chama de episódio, é um episódio depressivo, ou na verdade ela já é uma depressão, ou só é uma tristeza por algo que aconteceu, que nós vamos falar daqui a pouquinho disso. Tudo bem? Então vamos lá, a próxima, transtorno afetivo sazonal. E isso eu falo direto para as pessoas. Tragam atenção para isso, né? É bem interessante. Você já percebeu que em dias cinzas nós costumamos ficar um pouquinho mais tristes? Já perceberam isso? Existem, quando está mais chuvoso, quando está aquele diazinho mais assim, ou até mesmo as pessoas que passam um dia muito bem, vai chegando no final do dia, às vezes vai dando uma quedinha assim no humor, vai mexendo um pouquinho com essa questão da energia. Primeiro que é natural no final do dia nós irmos desacelerando. É um processo natural. Por que a gente vai desacelerando? Porque está chegando a noite, é natural que o nosso corpo vá desacelerando para fabricar melatonina, a gente consiga, que é um hormônio, que é o hormônio do sono, para a gente ir se preparando para dormir, né? E aí vai junto com a serotonina, vai dando aquela sensaçãozinha gostosinha e a gente adormece. Mas quando a gente fala da questão dessa depressão sazonal, ela está relacionada, na verdade, ao outono e ao inverno, a esses dias mais chuvosos, mais cinzas, nas quais a gente começa a fabricar menos serotonina, porque o cérebro ele precisa da luz solar para fabricar serotonina. Então, assim, todos vocês devem sentir isso quando estão na natureza, quando tomam um sol, fazem caminhadas. Isso vai liberando esses neurotransmissores, né? A acetilcolina vai lá, cutuca a serotonina, a serotonina vai lá, dá estímulo para a dopamina, e aí a gente tem essa sensação de bem-estar, de esperança, e a gente se sente melhor. Né? Nos dias de sol, né? Agora, nesses dias mais cinzas, não. Isso não acontece. Nós vamos nos sentindo mais deprimidos. Então, existe essa depressão que nós chamamos de depressão sazonal. E aí a pergunta é, precisa tomar medicação para essa depressão? Em muitos casos, não. Em muitos casos, a própria pessoa ela consegue superar isso como? Fazendo exercícios, né, que isso vai estimulando a serotonina, lógico, né, nesses lugares onde tem um inverno muito longo, né, onde neva, né, que os dias são muito mais curtos do que a noite dura muito mais, ou seja, tem menos luz solar, é natural que em alguns casos até, né, a necessidade disso. Mas aqui no nosso país, não. O nosso país é um país que, por mais que tenha um dia ou outro mais cinza, a gente tem mais luz solar. Então, se você fica um pouquinho mais deprimido no inverno ou nos dias cinzas, reage aí, vamos lá, faz um exercício, caminha, põe uma música, dança, e aí você consegue superar isso, certo? Sim, Duda, e se existe uma relação de depressão com ansiedade, a gente vai falar, quando a gente fala de ansiedade, teoricamente seria um movimento contrário da depressão, porque a ansiedade ela é muito mais agitada, né? Essa energia que nos faz ter energia, essa energia que nos movimenta. E a depressão, geralmente, a gente tem uma sensação contrária. Mas o que acontece? A ansiedade excessiva pode gerar pontos de frustração e aí sim levar à depressão. E a ansiedade constante, ela tem um gasto de neurotransmissores muito grandes e isso pode gerar também depressão. Então, sim, tem uma relação entre depressão e ansiedade que é necessário que a gente dê atenção para isso. Muitas vezes o paciente chega e fala assim, não, eu sou muito ansioso, eu sou muito agitado, e você começa a conversar, na verdade, a pessoa está em depressão, e ela apresenta essa depressão através dessa ansiedade, ou seja, quero focar em tudo e não consigo, me sinto sempre sem energia para realizar as coisas, mesmo com essa ansiedade, tenho ânsia ou seja, tenho vontade de realizar as coisas, mas eu não consigo sair do lugar. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação em algum
momento, né? Você quer fazer de tudo, mas você não consegue, parece que você não consegue focar. Isso já é um tipo de depressão também, ela acaba sendo está ligada. Então, quem começou primeiro? A depressão que gera ansiedade ou a ansiedade gera depressão? Na verdade, é algo que a gente não consegue linkar quem vem primeiro. O que a gente linka é que sim, uma coisa está relacionada à outra. Sempre, não sempre, mas em alguns casos. Tá, Dudinha? Beleza? Vamos lá. Um outro tipo de depressão é a depressão pós-parto. Gente, se a gente for pensar que de 10 a 15% das mulheres que tiveram filhos tiveram depressão, é um número muito alto. E a depressão, na verdade, pós-parto, ela pode acontecer durante a gravidez e até 12 meses, ou seja, até um ano pós o parto. Olha que coisa, prestem atenção, durante os 9 meses e um ano pós o parto. E essa sensação que a mulher tem é uma sensação justamente, primeiro quando ela está gerando, quando tem essa depressão durante a gestação, de não conseguir dar conta disso, e aí vem essa sensação muito da ansiedade, que eu estava conversando antes com a Duda, né? Essa sensação de ansiedade constante, esse medo de não conseguir cuidar dessa criança, de não ser competente o suficiente para conseguir lidar com essa criança. Quando nasce o bebê, o não conseguir cuidar do bebê, o não conseguir dar assistência básica para esse bebê, sentir que não tem a capacidade de ser mãe, a capacidade de alimentar, medo de fazer mal para o seu bebê, isso tudo é muito forte na depressão pós-parto. E não necessariamente precisa estar relacionado a um trauma. Porque muitas vezes fala assim, mas será que aconteceu algum trauma durante a gravidez? Aconteceu alguma coisa durante o parto? Será que é isso que a mãe está rejeitando a criança? Gente, não é rejeição da criança. Ela não se sentir capaz de cuidar dessa criança. Ela não sentir, na verdade, a capacidade de gerenciar aquele bebê. Não sei quem já foi mãe, ou quem é pai, ou quem acompanha pessoas assim próximas, sabe qual é a dificuldade de cuidar de uma criança. Não é fácil, lógico que não é fácil, mas a gente acaba dando conta. Essas mulheres sentem que justamente essa expressão, eu não dou conta. E aí, poxa, o quanto é necessário o apoio, sim. E essa depressão, ela está muito relacionada a justamente todas as mudanças hormonais que acontecem durante a gravidez e pós o nascimento do bebê. Peraí que tem uma pergunta aqui. Tá. Alzira, essa aí, que está com o dedo em cima. Sim. Na depressão, a pessoa pode ter demência, ouvir vozes? Alzira, nessa questão que você fala da demência, não, porque a demência, na verdade, é um outro lugar, né? Mas sim, a falta de energia pode dar essa sensação da demência, tá? Agora, o ouvir vozes, existe uma depressão que está muito relacionada à esquizofrenia ou à psicose. E aí sim, né, se ela tem uma depressão, né, de origem psicótica ou esquizofrênica, pode acontecer. Não estou dizendo que a pessoa é esquizofrênica ou que a pessoa é psicótica. Estou dizendo que tem aspectos esquizofrênicos ou aspectos psicóticos na depressão, né? E aí sim, elas podem ouvir vozes, mas essa característica dessa depressão é bem rara, tá? Então não é vista assim com grande frequência, não. Mas pode acontecer essa depressão psicótica ou essa depressão esquizofrênica. A Alzira tá falando que ela teve a depressão pós-parto. Você chorava junto com o bebê, né, Alzira? Isso é uma coisa que as mães falam muito. E quando a criança começa a chorar, ela chora junto. Né? O quanto é difícil lidar com o choro do bebê, né? Porque na verdade você está se sentindo tão frágil quanto ele. É bem complicado isso. Como podemos apoiar essa pessoa com depressão, pois muitas vezes ela não quer ver ninguém, se nega a ter contato? Devemos insistir? Tive amigos com depressão e é difícil para ambos. Clau, a gente tem que insistir, sim. Eu sei que é difícil,
eu sei que é complicado, porque a pessoa muitas vezes não quer ajuda, ela diz que ela não quer ajuda, que ela quer ficar sozinha, que ela quer ficar em paz, como elas muito... existe essa frase muito comum entre elas. Mas é muito importante persistir, sim. Por que é importante persistir, ficar em cima? E né, uma das perguntas, né, como que a gente faz com que essas pessoas, né, que chegou para mim, como a gente faz com que essas pessoas procurem ajuda? Gente, não tem jeito a não ser persistir e mostrar para ela a condição que ela tá. E outra coisa, mostrar sim que tem saída para isso, porque a primeira coisa que ela fala assim, eu nunca vou melhorar dessa depressão. Por quê? Como nós sentimos tristeza, é normal, todo mundo se sente triste em algum momento da vida. Então, uma pessoa que ela tem depressão e ela acha que ela não vai sair daquilo nunca. E aí, quando começa a fazer o tratamento, muitas vezes, a primeira coisa que ela fala assim, eu ainda não tô boa, eu ainda me sinto triste. Sim, é natural, todo mundo se sente triste. Mas essa sensação que ela não vai conseguir melhorar nunca faz com que ela perca a esperança do tratamento. Então, sim, insistir é necessário, é muito necessário, porque só assim a gente vai conseguir. Por isso que a gente tirou para falar esses dias sobre depressão, né? Para que a gente consiga ver se a gente alcança o máximo de número de pessoas possíveis para que elas tenham a esperança. A esperança, sim, que essa é uma doença que tem cura, sim, ela possui cura, ela tem sim uma melhora considerável. Em muitos casos, né, que a pessoa ela precisa tomar medicação por mais tempo, depende, né, como ela está. Ela precisa tomar medicação por um período um pouco mais longo, precisa fazer outros tratamentos em conjunto. Você lembrar o que a doutora Paula falou ontem, né? E eu também, que eu trouxe, pode ser uma questão também hormonal, fazer um estudo hormonal para saber se não tem uma questão de tireoide, porque senão não adianta também dar medicação e a pessoa tem um hipotireoidismo. Precisa investigar uma questão de nutrientes, de vitaminas. Tudo isso, na verdade, acaba exacerbando essa sensação da depressão. Então, o que nós temos que fazer? A conscientização dessas pessoas. Falar assim, olha, vamos lá, eu tô com você, vamos investigar, eu vou te ajudar a sair disso. E aí sim, ficar ali nessa persistência até você conseguir conscientizar essa pessoa para que ela faça o tratamento. Eu sei que é cansativo, né, principalmente para os familiares e para os amigos, mas vale a pena, viu, gente? Vale a pena essa conscientização, porque não tem nada de mais de felicidade para nós quando a gente consegue ver uma pessoa que está em depressão, está mais estável, está mais tranquila. Isso é muito... nos traz uma recompensa muito grande, tá? Um outro tipo de depressão que é muito comum é justamente a desordem disfórica pré-menstrual. Aí você fala, TPM? Não, não é a TPM. É a doença, é uma doença muito, muito séria, que sim, é a exacerbação de todos os sintomas da TPM, tá? Então, assim, todos aqueles sintomas, irritabilidade, muitas vezes aquela sensação de querer comer mais carboidrato, aquela sensação de estar mais derrubadinha. Na verdade, quando esses sintomas são muito fortes mesmo, pode ser, na verdade, essa desordem disfórica, essa depressão correlacionada à TPM. Entendam o que eu estou dizendo. Não é a TPM, porque TPM toda mulher tem, tensão pré-menstrual toda mulher tem, mas são esses sintomas muito exacerbados, muito fortes. Então vale a pena de trazer atenção, porque sim, é uma doença que tem que ser tratada, assim como os outros aspectos da depressão, os outros tipos de depressão. Tudo bem? Então, muitas vezes o homem chega e fala, porque minha mulher fica insuportável durante a TPM. E aí eu pergunto, como que é esse insuportável?
é insuportável mesmo, e aí você conversa com a mulher, às vezes ela fala, eu tenho vontade de morrer durante uma TPM, eu fico extremamente irritada, eu fico não sei o que, e você vê que é muito, é demais isso, a ponto da ela mesma perceber que é muito exagerado. Então, isso na verdade já é essa doença, tá? Existe um outro aspecto que está dentro de um quadro de bipolaridade, que é a depressão relacionada ao bipolar. Quando a gente fala de bipolaridade, né, a gente nem usa mais muito esse termo, mas enfim, é quando a pessoa tem períodos longos, né, quando a gente fala que a pessoa é bipolar, né, ela tem períodos longos de euforia e períodos longos de depressão. Esta depressão que está contida dentro da bipolaridade é uma depressão específica, tá? E ela apresenta, na verdade, características muito da depressão clássica. Então a pessoa fica ali muito derrubadinha, não tem força para lutar contra nada, não tem desejos de viver. E isso sim está dentro da depressão, dentro do quadro de bipolaridade. Existe a depressão pós-traumática. O que é essa depressão pós-traumática? Ela está relacionada, na verdade, a um trauma. Ponto. E aí me perguntaram, né, como que é isso dessa depressão traumática, pós-traumática. Vamos lá. Essa depressão pós-traumática, ela vem, na verdade, como uma depressão clássica. Mas ela teve lá um porquê acontecer. Ela aconteceu ou um acidente, ou a morte, ou alguma coisa que mexeu com a pessoa, e a pessoa ela foi entrando em episódios depressivos, até que chegou uma hora que ela, na verdade, não conseguiu mais ter manejo disso, e aí ela começa a apresentar sintomas de depressão clássica, tá? Me perguntaram a respeito do luto, né, dessa depressão relacionada ao luto. E aí eu trouxe até para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Existem algumas fases do luto, né? Existe a fase de negação, a fase da raiva, a fase da negociação, da depressão e da aceitação. São fases normais. Inclusive, essa fase da depressão do luto é uma fase muito normal, que não é, na verdade, depressão, mas é uma tristeza profunda, é uma dificuldade que a pessoa tem de simplesmente aceitar toda essa perda dessa pessoa que foi muito importante para ela. Viver cada fase dessa do luto, tá? Seja o luto relacionado a uma pessoa ou luto relacionado a uma situação, perdi o emprego ou perdi algo que é importante para mim. Então, quando a gente não vive essas fases de uma forma efetiva, sim, essa depressão aqui que antecede a aceitação, ela pode virar sim uma patologia, ela pode se virar uma doença verdadeira. Enquanto ela está ali, só um aspecto mesmo da tristeza profunda, e a pessoa consegue vencer isso e ir para a fase da aceitação, tudo bem. O problema é quando ela estaciona aí. E aí, sim, isso a gente pode chamar de depressão por luto tardio, como as pessoas chamam, ou até mesmo uma depressão pós-traumática, e seja o trauma, a perda de alguém importante ou a perda de uma situação que para você era importante, tá bom? E aí sim, eu já falei para vocês da depressão psicótica ou a depressão esquizo, né? Que tem a ver sim com características relacionadas a essa doença. Então, relacionada a ouvir vozes, relacionada a uma questão muito de ter alucinações, mas é aquilo que eu falei para vocês, esse é um dos aspectos mais raros de acontecer, tá? Ok? Então vamos lá. Eu já respondi isso para vocês, mas só porque eu anotei aqui algumas perguntas. Essa depressão, uma vez que eu tive, ela pode voltar? Sim, ela pode voltar, mas não porque você teve já anteriormente, né? Não necessariamente porque você teve uma depressão ela vai voltar, mas pode ser que por algum momento ali na frente você apresente de novo. Seria mais ou menos assim, foi porque eu tenho gripe que eu vou ter gripe de novo? Não necessariamente, você pode ter uma gripe ou não depois. A depressão é mais ou menos isso. O fato de você ter tido depressão uma vez não quer dizer que você venha a ter, mas sim uma depressão que ela não foi cuidada de uma forma eficiente, na verdade ela nem vai embora, ela fica ali mascarada.
Por isso que a gente tem que fazer um tratamento muito sério relacionado à depressão. Se você fizer um tratamento muito sério, que não significa tomar remédio para a vida inteira necessariamente, e nem tomar posicionamentos a respeito disso a vida inteira, mas sim, né, levar a sério aquele período de tratamento para que a pessoa consiga ter manejos tanto emocionais quanto químicos para poder sair dessa situação. Então, pode voltar? Pode, mas não necessariamente porque você teve depressão, você vai ter de novo, certo? Já falei do luto tardio. E aí, como pode ser, então alguém pode nascer com essa questão depressiva, né? A criança, quando ela nasce, ela tem? Não. Essa depressão depois que ela nasce, então bebês não têm depressão, mas crianças já, como eu disse para vocês. Deixa eu ver o que o Roberto escreveu. Eu vivo me policiando para não entrar em depressão quando estou meio para baixo. Rô, mas você está dizendo isso porque você já teve depressão antes, é isso? Então você fica com medo da depressão voltar? Seria por esse aspecto? Porque não necessariamente o fato da gente se sentir para baixo vai fazer com que a gente se sinta depressivo, né? Não necessariamente ficar triste vai me gerar depressão. Mas se você já teve depressão anteriormente, então é por isso, né? Porque se você já teve depressão anteriormente, a gente tem medo de voltar a ter aqueles sintomas. E aí é normal a gente ficar brigando com isso para não ter, para não voltar a ter, tá? Mas isso é um medo normal, tá? Mas eu quero que você entenda que é um medo muito mais tá muito mais relacionado com o medo de sentir aquilo do que necessariamente que isso vai te trazer a doença de novo, entendeu? Ah, estou nesse exato momento em uma crise de ansiedade. Isso me faz mal e fico com tristeza. O Dilsa, Dil, né? Olha, é, a gente precisa identificar essa questão sua da ansiedade. Por que você está tendo essa crise de ansiedade? Você está fazendo um acompanhamento com o médico, com o psicólogo? Porque é muito importante. Não queira tratar essa ansiedade sozinha. Né? Ela precisa de um olhar muito específico para a gente entender quais são os gatilhos que te levaram a sentir essa ansiedade. Mas não se sinta mal de estar sentindo isso. Tá? Não se sinta mal de estar tendo uma crise de ansiedade, estar vivendo essa crise de ansiedade, tá? Por quê? Porque ela, na verdade, é um aspecto biológico também, né? Então, a ansiedade não é algo que a gente controla sozinho. Ela precisa ali ter um olhar para entender os gatilhos, entender o que te faz ficar ansiosa, o que te faz sentir isso. E só assim você vai conseguir passar por isso, tá? Mas não se sente mal de estar assim, não. Tem muita gente que sente isso e tudo bem sentir isso, a gente só precisa cuidar disso com bastante carinho e atenção, tá bom? Vamos lá. Existe uma predisposição genética ou a criança, por um comportamento, trauma, hormônios, pode assumir esse quadro? Ô, Clau, isso é uma grande discussão que tem dentro da neurociência, dentro da psiquiatria e dentro da neurologia, né? Porque, na verdade, dizem que sim, existe uma predisposição genética para se ter a depressão, porque quando a gente fala da fabricação de neurotransmissores, se a gente tem uma combinação genética lá entre duas pessoas que já fabricam poucos neurotransmissores, a chance daquela criança nascer com essa informação genética é grande. Mas isso é uma grande briga entre essas ciências, né? A psicologia, a psiquiatria, a neurociência, a neurologia em si, a gente discute bastante esse aspecto, mas o que eu vejo na prática é que sim, há uma predisposição. Então, pais que são mais ansiosos ou mais depressivos, tem crianças, acabam tendo crianças com esses aspectos. E não necessariamente são aspectos comportamentais. Você pode falar, a criança aprendeu a ser dessa forma, né? Então, não necessariamente, porque a gente vê às vezes bebês ansiosos, então acaba sendo muito normal, tá? Então, sei lá, essa questão é uma questão que bem discutida, assim, mas a gente também vê crianças que apresentam sim depressão, então por comportamento ou por trauma, por coisas assim.
aí aquela famosa frase, né? Fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. A gente não consegue ainda identificar isso tão claramente desse jeito. Porque por mais que tenha alguns exames que comprovam se abaixa daquilo ou baixa daquilo outro, a gente não consegue bater o martelo e falar que é 100% comportamental ou 100% genético. Eu entendo, Dilza. É muito complicado a situação. A gente tá vivendo uma situação muito complicada no país, né? Então isso acaba gerando muita dor na gente mesmo. Busque apoio dos seus amigos, busque apoio das pessoas à sua volta. Você vai perceber que isso vai te ajudar bastante nesse momento, tá? Depois, se você quiser deixar o nome do seu filho, o seu nome, para que a gente coloque aqui no nosso envio de reiki à distância. Sábado a gente também tem um atendimento aqui às 10 horas, né, online do reiki à distância. Se você quiser deixar seu nome, quiser entrar sábado para acompanhar o atendimento, quem sabe isso te ajuda também a te dar uma esperança aí. Se a depressão dá dor na barriga, não necessariamente, mas muitas vezes as dores estão muito relacionadas a essa questão emocional. Então, sim, a gente pode sentir algumas dores, né? Igual a fibromialgia. Tem vários estudos que dizem que fibromialgia acaba levando para depressão. E às vezes a gente diz o seguinte, que às vezes a depressão acaba levando para a fibromialgia. Existem vários estudos relacionados à dor crônica e à depressão, tá? Mas o que a gente sabe é que sim, falta de neurotransmissor ajuda bastante nessa questão. Você anota para mim o nome da Dilza, por favor, para a gente colocar no grupo? Eu vou mandar já. Ok, gente, tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta a respeito de depressão? Acho que a gente vem explorando bastante esse tema, a gente vem conversando bastante a respeito disso. Semana que vem a gente já vai mudar, a gente vai parar de falar disso, a gente vai falar sobre outras coisas, mas eu queria, lógico, né? Eu sempre me coloco à disposição de vocês para que a gente vá aprofundando esse tema. Mas e aí, tem mais alguma coisa que você gostaria de saber sobre isso? Porque a semana que vem a gente vai falar sobre ansiedade, a gente vai falar um pouquinho sobre toque, a gente vai falar sobre. A gente vai aprofundar um pouquinho a respeito de vícios, a gente tem bastante coisa para falar. Mas eu gostaria de sim fortalecer bastante esse tema da depressão. E com aquela coisa que eu sempre falo para vocês: depressão não é frescura e ela tem que ser vista com bastante responsabilidade. Certo? Ok? A gente não conseguiu enviar reiki ontem para o nosso planeta, mas vamos fazer esse movimento hoje. Vamos lá enviar reiki para o nosso planeta e para essas pessoas que precisam, certo? Então vamos lá nos conectando em uma só voz, em um só coração, nos conectando a essa fonte de amor incondicional. E assim, envolvendo o nosso planeta com essa luz dourada do amor incondicional, com essa luz dourada de cura, que ela possa atingir a todas as pessoas que neste momento se sintam tristes, desamparadas, que neste momento todas as pessoas possam se sentir abraçadas, com suas energias renovadas, que elas possam sentir a esperança de estar vivas, sentir a sua utilidade neste mundo, se sentir acolhidas e amadas. Pedimos que todas as pessoas que têm resistência ao tratamento, resistência e preconceito por essa doença, possam neste momento serem esclarecidos e serem tocados por essa luz. E nessa vibração de energia alta, de amor incondicional, pedimos a transmutação energética de nosso planeta, a cura mental, física e emocional.
e que assim a verdade seja feita hoje e sempre. Gratidão a todos vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, entra lá no direct, coloca lá, manda lá no nosso direct. Quem no Facebook, se tiver mais alguma pergunta, eu acho que já não tem mais nada aí, né? Se alguém quiser deixar mais alguma pergunta no Facebook, manda pra gente, coloca aí debaixo do vídeo. E amanhã o Rolando está aqui com vocês às 21h30, fazendo vários assuntos interessantes. Amanhã você vai falar do quê? Amanhã eu vou falar da terceira parte do TDP. Amanhã ele vai continuar esse assunto de autodesenvolvimento, que é super importante. Então amanhã a gente se encontra às 21h30 e quem perdeu alguma live, quiser acompanhar ou quiser acompanhar essa desde o começo, vai lá no nosso canal do YouTube, aciona o sininho, fica lá, acompanha, faz as nossas meditações, vai lá e traz o conhecimento, porque sim, conhecimento liberta e o conhecimento nos ajuda a olhar para a gente com mais amor. Então, boa noite a todos e até amanhã às 21h30.